Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paranta Vande Guru Paramparam Ishwaro Gurat Meti Multibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurchaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tama Gocharan Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Maham Om Shanti Shanti Shanti. Saudações ao nosso professor, todos os professores da Sampradaya, que todos estejam bem, em paz, que o conhecimento vedantino brilhe em nossas mentes. Então a gente passou ali por aquelas 3 emoções que a Arjuna sente com essa visão do Vishwarupa de Krishna, né? Então ele passa por aquele maravilhamento e depois ele fica aterrorizado com aquela visão e finalmente ele chega numa aceitação dessa totalidade, né? O Saranagati. E é aí que a gente parou. E a gente começa nesse parágrafo que diz: Arjuna assimila um pouco a ideia e responde com devoção. Arjuna faz namaskara ao Senhor. Então, depois dele passar por essas 3 emoções, né, Krishna dá uma palavra ali de sua natureza como essa totalidade, que inclui, né, esse aspecto do Kala Tattva, que está devorando tudo, né? Então, aquela compreensão da morte fazer parte disso tudo, né? De todos os aspectos desagradáveis, né? Se a gente pode colocar assim, da manifestação. Então, para a gente ter uma compreensão de Ishvara, a gente não pode ser seletivo, a gente tem que ter essa compreensão de totalidade. E aí, Arjuna tem, isso está ali temporariamente acomodado nele, e ele, em seguida, né, ele vai continuar esse diálogo com Krishna. Então, retomando a leitura aqui. Então, Arjuna faz, né, uma saudação, e esse verso que está aqui é o verso 40 do capítulo 11. Eu vou colocar para a gente escutar. Saudações a ti, o de todas as formas, diante e de trás e de todas as direções, infinito em poder, tu permeia tudo e tu és verdadeiramente o todo. Mesmo que vejas o Senhor na forma de Yama, né? Yama como ali o Senhor da Morte, tem a reverência, porque ele está apenas a fazer o trabalho de Deus. Arjuna acha o medo da morte esmagador. Ele pode aceitar a morte de todos os outros, exceto Bhishma e Drona, né? Porque vocês se lembram que nessa visão ele tem aquela visão desse aspecto que é o Kala Tattva, né? O tempo ali como uma grande boca devorando todos, entrando em fila, né? Alguns estão mais para trás da fila, mas está todo mundo indo na direção dessa boca devorando ali todos, e ele tem essa visão de Bhishma e Drona ali entre os dentes já, né? Dessa grande boca sendo devorados, né?
que também acaba sendo anunciado por Krishna como é isso que tem que acontecer, né? É isso que tem que ocorrer, ou seja, Bhishma e Drona devem morrer, né? Então, aquilo fazia parte da atitude, né, que Arjuna deveria tomar na sua no intento, né, no desígnio de manutenção do Dharma, né? Então, como ele tem esse apego, né, esse vínculo emocional grande com Bhishma e Drona, ele não consegue lidar com essa visão, né, da morte de Bhishma e Drona. E assim é para todos nós, né? A gente ouve falar da morte de pessoas, né? Quase que todo dia, basta você ligar a televisão, né? Mas quando a gente olha para a possibilidade da perda de um ente muito amado e querido, isso é uma coisa que, né, pode ter ali uma grande dificuldade de aceitação desse que é um fato da vida, né? Então, o medo da morte nunca pode ser dominado enquanto houver apego ao corpo ou a qualquer corpo. Espera aí que o texto andou um pouquinho aqui. Corpo é comum. Então, vamos entender qual o propósito dessa colocação entre aspas aqui, né? Todos nós, a gente está vestindo aqui, né? Entre aspas, está vivificando esse corpo e o corpo é comum, né, a todos os jivas com essa sua natureza transitória, né? A gente tem uma dificuldade de aceitação disso porque há esse equívoco de identificação, né? O corpo significado como eu, mas tá aqui, corpo é comum, então vamos ver. Aí continua o texto dizendo, Arjuna faz namaskara, né, faz essa saudação, depois de ter passado por essas três emoções, né, da visão do Vishwarupa. A surpresa, né, o maravilhamento, ele vê aquilo, é incrível, mas ao mesmo tempo é amedrontador, e finalmente a rendição, né, ele vai ter essa aceitação da totalidade. Então, embora Arjuna ache o Vishwarupa Darshana maravilhoso, ele logo depois implora, né, ao Senhor para remover o Vishwarupa Darshana. E aí tem um verso aqui que eu tinha anotado antes, que eu acho que é o verso 45. Vamos escutar. Então, deixa eu chegar lá no 45. Espera aí só um pouquinho que fechou o site aqui. Capítulo 11, esse? Isso, 45. Vendo essa forma, nunca vista antes, estou muito contente, mas a minha mente também está perturbada pelo medo. Revela-me a outra forma familiar de ti, né? Volta para essa forma aí humana de Krishna e tem piedade de mim, ó Deus de todos os deuses e espírito habitante dos mundos, né? Então foi uma visão que o Arjuna não estava conseguindo lidar com aquilo, né? Então Krishna diz, eu vou retirar a Divya Chakshu, eu nunca sei como é que pronuncia direito aqui,
Divya Chakshu, aquele Shakti que foi dado para que também Arjuna pudesse ter, né, esses olhos especiais para que Arjuna pudesse ter aquela visão. Então, com a remoção da Divya Chakshu, a objetividade desaparece. Então, aquela objetividade, estou entendendo aqui que é isso, né? Aquela clareza que veio culminando com o Saranagati, com essa aceitação da totalidade, desapareceu quando a visão sumiu. E aí Krishna diz, você teve a visão única do Vishvarupa apenas por causa de sua devoção. Então você pôde ter, por causa da sua elevada devoção, você pode ter essa visão, por causa da sua elevada devoção. Perdão. E aí ele fala na sequência, apesar de seres imaturo, sendo um pacote de raga de vexa, né, dos desejos, aversões, eu mostrei-te a minha forma de Vishvarupa. Então eu fiz esse breve showroom aqui, mostrando a minha totalidade, né? E eu pus de lado o teu raga de vexa temporariamente, né? Então aqui, pelo que dá para entender, no momento que essa visão foi removida, porque a Arjuna não tem a compreensão totalmente assimilada, então, com a visão, essa clareza e essa objetividade, com a visão removida do Vishvarupa, essa clareza e objetividade também foi removida. Depois, conclui, aí esse aqui é o verso 54, só um instantinho. Então, o Krishna prossegue dizendo o que está no verso 54. Vamos ouvir. Continue em Bhakti e cresça em Bhakti, e depois irá graduar-se em Arupa Ishwara Darshana. Ou seja, mantenha essa devoção que fez, que possibilitou você ter essa visão de Vishwarupa. Mantenha essa devoção, sustenta isso, desenvolva essa devoção, porque é a partir dela que você vai graduar-se para o Arupa, ou seja, a compreensão de Ishwara sem forma, Arupa Ishwara Darshana, ok? Então não há sentido de separação do Senhor, pois nunca estou longe do Senhor. Portanto, Arjuna, continue a ser um Bhakta, continue a ser um devoto. Usando o Bhakti como uma ferramenta, converta todas as suas ações com Deus como objetivo. Siga o Dharma, Artha e Kama. Se subserviente ao Senhor. Então vamos ler isso aqui de novo. Usando a devoção como um meio, uma ferramenta, converta todas as suas ações com Deus como objetivo. Então você coloca Deus como um objetivo. O objetivo não é Artha, nem Kama, nem Dharma. Você segue o seu Dharma, Artha e Kama, mas Deus é o objetivo. E faça tudo o que você faz sendo em serviço, sendo, né, nesse sentido, subserviente a Deus, ao Senhor. Faça em serviço. Você o alcançará em breve, né? Alcançará Deus. Com a glorificação de Bhakti, o 11º capítulo está completo. Então, assim, a gente terminou o 11º capítulo
né, onde Bhakti é glorificado, né, nesse final do capítulo, a importância da devoção. E aí, por isso, capítulo 12, aí é Bhakti Yoga. Okay? Então, a gente vai falar agora, entrar aí nos meandros de Bhakti Yoga. E aí, pessoal, terminamos mais um capítulo. Alguém gostaria de falar algo, trazer algo, comentar? Ô, Fábio e a Roberta, Oi, Roberta. será que aqui não seria melhor converta todas as suas ações em Deus como objetivo, em vez de com Deus? Pode Porque tá diferente, melhorar essa né? tradução, sim. Ou Né? para Não com seria... Deus, você, talvez. Ou para com Deus, é. Aí eu Sim. concordo com o Marcelo, porque só o com aí eu li 3 vezes, mas eu acho Né, que para eu com, precisei né? também reler agora aqui para pegar. Então, Tá, quem quiser alterar aí já no texto, eu vou colocar aqui também essa mudança no meu aqui. obrigada. Nada. Eu que agradeço, Roberto. Boa observação. Tem o Então, Bhakti. Alex. Oi? Acho que o Alex queria falar. E Oi, aí, boa noite, Alex? tudo bom? Tudo bom, Fábio? Tudo bom, todo mundo? Não, eu Beleza, ia na falar, paz? mas desisti. Fala aí. É dizer, converta todas as suas ações tendo Deus como objetivo, né? É isso. Deus é o objetivo, esse é o sentido, né? Legal. Então, o 12º capítulo é o capítulo final da sessão do meio do Gita. Então, a gente vai terminar o segundo Shudgan, né? Lembrando, né, desse termo, que é essa divisão do Gita em 3 blocos de 6 capítulos. Então, a gente está agora no último capítulo do segundo Shudgan. O primeiro Shadgan, aqui está escrito Shadgan. O primeiro Shadgan trata da natureza do Jivatma, né? Então, nos primeiros 6 capítulos, a gente se aprofunda nisso que é a natureza do Jiva. O Shadgan do meio trata da natureza do Paramatma, né? Da natureza que é Brahman, o que é a realidade da existência, enquanto o último Shadgan trata do Jiva Paramatma Aikyan. Então, é a obtenção para o Jiva desse conhecimento de si mesmo como a mesma realidade que é Paramatma, né? A realidade comum entre Jiva, Ishwara, Paramatma. Então, Jiva, Paramatma, Aikyan. Ishwara é definido como Jagat Karana do universo, né? A causa de toda essa manifestação. Isso é explicado de 3 maneiras diferentes, dependendo da maturidade do buscador. Então, vamos ver essas maneiras diferentes. A primeira etapa é: Deus criou o mundo. Assim como um carpinteiro continua fazendo móveis, o Deus é uma pessoa que está sentada em algum lugar e que continua criando o mundo. Então, é uma primeira noção de devoção, uma primeira etapa aí de devoção, né, que é necessária para escalar a nossa devoção. Então, essa noção de Deus como criador, como quem está ali, como um carpinteiro, produzindo toda essa manifestação constantemente, moldando ela, né? Ele continua criando o mundo. Essa definição é útil para um iniciante. Então, é a noção, né, do criador e a sua criação. Então, é uma noção dual, mas ela é útil para um iniciante. No segundo estágio, uma vez que um buscador tenha maturidade suficiente, definimos Jagatkarana como Deus que se torna a criação. Então, agora a gente já não tem mais essa ideia do Criador e a sua criação. Deus é o próprio material da criação. Então, tudo na criação deve ser reverenciado como a criação de Ishvara, que é
a singularidade da religião védica. Deus não se torna apenas os Panchabhutas, os 5 elementos, mas ele também é o Sol, a Lua, tudo absolutamente o que há nessa manifestação. Ok? Então a gente passou desse primeira etapa, essa primeira noção, para essa segunda noção, onde tudo é Deus. Assim que uma pessoa ela é absorvida e imbuída, podemos entrar na terceira etapa. Entendo aqui, né? Absorvida e imbuída desse conhecimento. Ela já tem essa noção, ela já reverencia tudo nessa manifestação como a própria inteligência suprema, né? Tudo é uma composição desse arranjo inteligente, maravilhoso. Então, ela já está apta para essa terceira etapa, que é Deus. Não é nem que ele é o criador e aí é separado da sua criação, depois que ele criou, e nem é a criação como um todo, porque ele não se torna, né? Na segunda noção, é como se Deus se tornou a criação. Deus não se torna o mundo, porque se tornar-se implica numa ação também, inclusive, né? Que é mudar, e tornar-se é o samsara. Então, Deus, se ele é tudo o que há, e ele é só essa imanência de manifestação, e aí tudo que ocorre nela, ele está, então, envolvido, né, ele teria que ser também o desfrutador, né, de todos os resultados daquilo que a gente pratica nessa manifestação, ele seria um sansari, né, mas Deus aparece como o universo sem passar por nenhuma mudança. Então, não é que ele se torna, a palavra é aparece. Isso aqui é uma aparência, é uma projeção. Nesse nível de apreciação, atingimos o auge do Advaita, onde Brahma, Satya e Jagat Mithya. Né? Brahma é a realidade, e Jagat, toda essa manifestação é irreal, é compreendido como uma manifestação, como uma aparência, né? O mundo é apenas uma aparência de Deus e, por isso, menos real que Deus. Então, Deus em si, o Brahma, que é Satya, ele é essa realidade da existência. Então, sendo a realidade da existência, ele é aquele que não tem os atributos dessa manifestação sobreposta nessa existência que é consciência e que em si ela é livre de limitação, permitindo uma projeção de algo que aparece em multiplicidade de formas, limitadas, temporais, né? Então isso é uma projeção. O mundo é apenas uma aparência de Deus e, por isso, menos real que Deus. Por que que é menos real? Porque aquilo que uma hora é de um modo e daqui a pouco não é mais ou já não existe mais, não pode ser real se a gente for equiparar com uma existência que é sempre presente, que é imutável e que é atemporal. E é essa existência imutável, atemporal e não limitada, livre de atributos, que é o substrato, que é o que possibilita toda essa projeção. Então, o universo é Ishvara, mas o universo é a aparência de Deus, né? O universo é Brahman, mas é uma aparência dessa realidade existencial. Quando você diz que Deus criou o mundo, a primeira ideia lá, né? Então, quando você diz que é o Criador e a sua criação e as suas criaturas, né? Isso é Dvaita, é uma noção dual. Quando Deus se torna o mundo, isso é Vashista Advaita.
que eu me lembro, essa palavra vashista tem uma conotação assim do que é elevado, magnânimo, né? E quando você diz que Deus aparece como o mundo, aí é simplesmente aquilo que é a realidade não dual, é a Advaita. A pessoa tem que passar por todas as 3 etapas, progredindo de um nível para o outro. Então, é assim, né, que vai escalando a nossa compreensão. A gente entra nessa aí de buscador espiritual e a gente primeiro alimenta uma noção de transcendência, né, da compreensão de algo além. E aí eu ainda sustento essa ideia de um Deus, algo nesse além que está criando tudo, né, e que é o detentor e criador dessa manifestação. E aí leva algum tempo para eu começar a ter essa compreensão da interdependência nessa totalidade, e essa compreensão de interdependência me levar para uma compreensão de totalidade. E aí, finalmente, eu me compreendendo como a própria consciência, né? Eu começar a contemplar que aquilo que eu observo não pode ser aquilo que eu sou, para que isso me leve a essa compreensão de a minha realidade fundamental como existência, consciência, livre de limitação, comum com toda a manifestação, né? Então, a gente passa por isso. Então, a gente passa primeiro por essa noção dual, aí a gente, né, passa por essa compreensão como ele denomina aqui, como vashista Advaita, e quando você diz Deus aparece como o mundo, é Advaita. Então, Deus é essa realidade existencial e o mundo é uma aparência sua. Uma realidade aparente. A pessoa tem que passar por todas as 3 etapas, progredindo de um nível para o outro. Nos capítulos 7 a 11, Krishna se debruçou sobre a segunda etapa da apreciação de Deus. Como diz Krishna, só eu estou na forma da criação, e qualquer glória que vocês vejam na criação é só a minha glória. Outro aspecto que Krishna concentra nesses capítulos é o papel da rendição e da busca da graça de Deus para o progresso espiritual. Dependa de mim e apoie-se em mim. Em cada capítulo, Krishna destaca o papel de Ishvara Anugraha, enquanto nos 6 capítulos ele falou mais sobre livre-arbítrio. Então, deixa eu só lembrar uma coisa aqui, outro aspecto que Krishna concentra nesses capítulos, ele está falando do 7 a 11 aqui ainda, né? Que é já nesse segundo Shudgam aqui que a gente está finalizando. Então, aqui, até aqui a gente está tratando, né, falando desse papel de Ishvara Anugraha, né? Então, Ishvara como esse que é aquele que fornece, que provê, que possibilita toda essa manifestação. Os 6 primeiros capítulos a gente abordou bastante a questão do conhecimento do Jivatma e tratou sobre livre-arbítrio. É importante que um buscador espiritual seja humilde o suficiente para se render ao Senhor e também colocar esforços. Então, tanto a rendição, tanto essa entrega como a sadhana andam de mãos dadas, né?
Então, não seja fatalista nem arrogante. As pessoas equilibradas são aquelas que acreditam na graça e nos esforços em igual proporção, assim como uma carroça se move em duas rodas, né? Então, como tudo na vida que a gente quer ter êxito, a gente vai colocar essas duas rodas na carroça. Uma envolve uma confiança muito grande naquilo que você quer alcançar, e outra a ação que você vai empreender para chegar naquilo que você tem como objetivo, né? Então a gente tem que ter essa atitude que é humilde, de se render, essa atitude de devoção, e a gente também age. Nesse caso, a gente está falando de agir de acordo com o Dharma, né? Agir como Karma Yogis. Então, nesse capítulo, Krishna quer enfatizar o importante papel de Bhakti. Bhakti pode ser visto de duas maneiras diferentes. Bhakti é uma bhavana. Qual é a sua atitude para com Deus? Bhakti bhavana é amor a Deus. Então, esse bhavana, né, tem meditações que recebem, né, esse termo bhavana, né, quando eu faço um voto de auspiciosidade para todos os seres. A gente também pode entender como aquilo que é uma atitude edificante que eu trago comigo, né? Então, Bhakti Bhavana é amor a Deus. Nos 7 capítulos, Krishna dividiu esse amor por Deus por divisão baseada em motivos. Deixa eu entender isso aqui. Nos 7 capítulos, Krishna dividiu esse amor por Deus. Precisaria olhar o texto original, isso aqui, hein, pessoal? Não sei se está claro essa frase, ficou estranha. Então, nos 7 capítulos, Krishna dividiu esse amor por Deus, por divisão. Então, eu acho que ele está falando daquelas qualificações que a gente viu de Bhakti, né? Que a gente vai passar lá pelo Sakama, né? Para depois a gente qualificar para uma atitude em que o que é o Nishkama, né? Eu estou tentando lembrar os termos aqui, mas assim, aquela atitude devocional que ela sai daquele nível mais primário e imaturo também, né? Onde eu lembro de Deus para suplicar pelos objetivos que eu quero alcançar, para então ter Deus em si como meu objetivo, né? Então, a motivação, né, desse amor por Deus. Então, os 3 níveis de Bhakti Bhavana é Bhakti para fins materiais, o nível mais baixo. Então, acho que é isso mesmo que a gente está falando, né? Eu farei Anga Pradakshan se eu passar na prova, ou se meu filho conseguir um emprego. Você tem um contato com Deus. Então, para isso, né, você vai lá e tem esse contato com Deus, pedindo para que o teu filho tenha sucesso aí, para conseguir aquele emprego, passar numa prova. Então, isso é Sakama Bhakti. O próximo nível também é Bhakti motivado, né? Então, qual que é a motivação? Aqui, uma pessoa quer crescimento espiritual e pureza espiritual. Então, dê-me sadhana chatustaya sampati, né? As práticas que estão nos livros védicos, né? Então, depois vem o último nível de Bhakti. É aquele onde um devoto não tem motivo. Então, até esse segundo nível de Bhakti, existe uma motivação, que é de desenvolvimento, né? Da sua espiritualidade, crescimento espiritual e tal. Agora, no último nível, não tem motivo. Por quê? Porque esse indivíduo já assimilou, já tem um autoconhecimento estabelecido,
mas, veja só, ele sustenta uma devoção. Então, depois vem o último nível de Bhakti, aquele onde um devoto não tem motivo, ele não busca moksha, também porque já é um Mukta Purusha, né? Então, é um indivíduo que já tem autoconhecimento, e aí ele também não está interessado em metas materiais ou espirituais, pois ele já chegou ao destino, né? Mas a devoção é mantida. Então, o Artha e Artati pertencem à primeira categoria, né? Então, aquele que é um Artati é aquele buscador de objetivos materiais, né? Vamos dizer assim. Eles vão pertencer à primeira categoria. O Ignacio é um buscador espiritual, a gente pode colocar assim, né? Então, ele é um Madhyama Bhakti, né? Ele é um intermediário. Enquanto o Yani é a terceira categoria. Krishna diz que o Yani é o maior Bhakta, pois seu amor pelo Senhor é incondicional e sem qualquer interesse pessoal. Isso foi discutido no 7º capítulo. Então não tem, né, essa coisa do o Bhakti Yoga, o Jnana Yoga, né, a devoção é aquilo que está permeando toda esse desenvolvimento até uma compreensão total, né, até uma autorrealização. E o Yani, ele é um devoto, ele tem profunda reverência por essa existência. Então, antes da gente passar para o próximo parágrafo, alguém quer colocar algo, comentar, perguntar? Então, o Bhakti, ele tem mais um aspecto que é Bhakti como sadhana, que Krishna discute nesse capítulo. Os 5 capítulos apenas discutiram Bhakti como bhavana. Os últimos 5 capítulos apenas discutiram Bhakti como bhavana. E por isso vamos explorar sadhana aqui. Dá para ver que tem um problema de tradução aqui, porque essa frase é que seria somente os últimos 5 capítulos discutiram Bhakti como bhavana, tá? Não é os 5 capítulos apenas, somente os últimos 5, somente os últimos 5, né, que falam que falam de sadhana, né? Que falam de bhavana, perdão. Aqui a gente vai falar de sadhana, ok? Então, Bhakti como sadhana é chamado de yoga. O 10º capítulo pode ser amplamente classificado em 2 porções, que se dividem, né, na pergunta assim, o que é Bhakti Sadhana? E as glórias do Siddha Bhakta, aquele que alcançou o objetivo da devoção. A primeira parte trata dos meios de Bhakti, enquanto a segunda parte trata dos fins de Bhakti. Os versos 1 a 12 tratam da Sadhana Bhakti, de 13 a 20 é a glória do Siddha, que teve sucesso na Sadhana. Ao estudarmos os versos, entendemos que Bhakti não é uma sadhana exclusiva, pois é amplamente mal interpretada. Não é, acho que seria algo como, né, essa noção é uma má interpretação do Bhakti como uma sadhana exclusiva. Se listarmos como Karma Yoga, Bhakti Yoga e Jnana Yoga, é fácil interpretar erroneamente que não existe Bhakti em Karma Yoga, aquilo que eu comentei, né?
Então, é assim, tem Karma Yoga, Bhakti Yoga e Jnana Yoga, então Karma Yoga não é Bhakti Yoga, Jnana Yoga não é Bhakti Yoga, né? Então alimenta essa noção equivocada, né? Então, Bhakti não é uma yoga separada, mas existe toda sadhana, em todas as sadhanas, né? Precisando melhorar esse texto. Então, Bhakti é apenas o nome de um grupo. Também fiquei sem entender isso aqui. Pois em cada sadhana, em cada etapa, a devoção deve estar lá, né? Então, o Bhakti compreende, está em todos esses estágios de desenvolvimento até o autoconhecimento, né? Permeia todos, né? Então, talvez agrupe, né, nesse sentido. Em cada sadhana, em cada etapa, a devoção deve estar lá. As sadhanas podem variar. Pode-se fazer puja, ir em peregrinação, né? Então, puja, os rituais, onde também eu faço ali as minhas preces, eu posso sair em peregrinação, eu posso fazer o japa, né? Então, eu tenho, né, um bid mantra lá, que é o meu, do meu Ishtadeva, e eu pego o Japamala, e daí eu vou usando as contas e fazendo, né, repetidamente, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. As sadhanas podem variar, né? Então pode ser essa puja, peregrinação, japa, estudar as escrituras. Mas em cada sadhana deve haver devoção ao Senhor. Bhakti é uma atmosfera ou um fundo comum para qualquer sadhana. Ok? Então é aquilo que é mais como essa atitude, seja qual for a prática, né? Eu estou fazendo aquilo com essa profunda devoção, essa atitude devocional, né? Porque a gente também pode fazer uma prática e ela se tornar mecânica e você deixar essa atitude bhakti, né, de lado. Você faz aquilo, você está ali entoando um mantra, Om Namah Shivaya, e está ocupado que eu vou fazer 108 vezes e você fica com aquilo, mas a atitude devocional ela não está ali de fato. Você está pensando já em terminar logo porque você tem compromissos e tal, né? Então, essa mesma atitude devocional que a gente pode fazer com que ela esteja presente em todo o cotidiano, né, ao longo do dia, em tudo aquilo que acontece, todas as situações que a gente lida. Então, Bhakti é uma atmosfera, um fundo comum para qualquer sadhana. Muito bom isso. Quantas sadhanas existem? Quantas sadhanas existem? Uma pergunta. Toda atividade, inclusive comer, pode ser uma sadhana espiritual. No 4º capítulo, Krishna chamou qualquer atividade de yagna, né? Lembra que nós vimos os yagnas, até mesmo desfrutar dos prazeres dos sentidos é um yagna. Ó Senhor, Tu estás dentro de mim, e tudo o que eu desfruto é uma oferenda a Ti. Existem inúmeras sadhanas, e é impossível enumerar todas elas individualmente. Nós as classificamos amplamente em 3 níveis, que Krishna classifica em 5 níveis. Então vamos ver isso. Normalmente nas escrituras os 3 níveis são: primeiro, Karma Rupa Bhakti. Essa é uma sadhana que envolve a ação. É Kaika Pradana, Sharira Pradana na forma de pujas e ações induzidas pelo desejo.
Então, o Karmarupa Bhakti é aquilo que está mais diretamente relacionado com uma qualificação para Karma Yoga. E a gente também vai olhar para isso dentro de pujas específicos, né? Que você vai ali fazer o puja com essa finalidade, né? Orientada, induzida por um desejo. Aí, segundo, o Pasanarupa Bhakti, né? Então, aqui as ações físicas não estão lá, pois os órgãos do sentido são recolhidos e as atividades são mentais por natureza. Então, é aquilo que se refere ao Pasana Yoga, meditações, né? Como todas as Manasa Puja, aí vem C, Yanarupa Bhakti. Aqui, Bhakti está na forma de inquérito, autoinvestigação vedantina, né? Na própria natureza de Ishvara, que eu estou adorando, né? Então, eu pego e vou qualificando, né? No Upasana, eu estou qualificando esse Ishtadevata que eu simbolizo, buscando essa compreensão de Ishvara. E em Yanarupa Bhakti, aqui, eu faço essa investigação já tendo essa compreensão mais adequada do Vishvarupa, e eu vou fazer essa investigação, né, da própria natureza desse que eu adoro, né, desse que é toda a motivação do meu Bhakti. Então, eu vou fazer a autoinvestigação na própria natureza do Senhor que eu estou adorando. Eu vou fazer, sobretudo, a autoinvestigação, né? Isso é o Yanarupa Bhakti. Na forma de um inquérito vedântico da própria natureza do Senhor. Ok. Então, na forma, como é que eu vou fazer isso? Shravana, Manana, Nididhyasana, que é o puja que estamos fazendo atualmente, ouvindo esse discurso, e é o mais elevado Bhakti. É o que estamos praticando aqui. Sem os dois primeiros níveis de Bhakti, o terceiro nível é impossível. E sem o terceiro nível de Bhakti, os dois primeiros níveis são incompletos. Então, essa é uma afirmação que vocês veem que não tem muita negociação aqui, né? Então, sem os dois primeiros níveis de Bhakti, isso que a gente está fazendo aqui, você pode estar, né, muito debruçado nessa compreensão, mas a assimilação desse conhecimento, ela é muito dependente, né, da passagem para o desenvolvimento de uma qualificação mental suficiente para que você possa assimilar esse conhecimento, ok? Então, é claro que, né, a gente tem também as pessoas que elas já têm muito bem resolvidas em si, têm uma qualificação suficiente para chegarem no estudo do Vedanta diretamente. E aí, a sadhana toda dela vai ser simplesmente Shravana, Manana, Nididhyasana. Uma pessoa deve começar com Karma Rupa Bhakti e depois passar por Upasana Rupa Bhakti, antes de finalmente culminar no Yana Rupa Bhakti. Mas Krishna sente que os 3 passos da sadhana pode ser muito difícil para a maioria das pessoas, e por isso divide o mesmo em 5 passos. Né? Então, você imagina uma escada que tem 3 degraus para chegar num nível muito alto, aí você tem 3 paredões para escalar. Ele vai lá e divide em 5 degraus, fica, né, mais baixinho para você passar por cada degrau. Então, vamos olhar para essa divisão apresentada por Krishna aqui.
Antes disso, alguém gostaria de perguntar algo, comentar? Então, número 1. Sakama Karma Rupa Bhakti. Ações feitas para benefícios materiais. Sakama Karma. Fazendo ações para o meu próprio benefício. Ações egoístas. Na verdade, introduzimos a religião por fazer ações egoístas. De novo, essa é uma frase que dá para ver que tem que melhorar, né? Então, a ideia é que a gente chega à religião porque primeiro a gente passou por esse estágio, né? Para a gente chegar a um interesse, né? Buscando pela religião, mas não necessariamente, né? A gente tem busca uma compreensão metafísica mais ampliada, assim, quer ter uma compreensão que traga mais sentido para a minha existência nesse mundo, mas é porque eu já vi que toda essa minha ação egoísta, onde eu estou ali como um escravo dos meus desejos, eu já comecei a questionar isso, né? Então, eu acho que aqui a frase seria mais algo que, como a gente é introduzido na religião, né, por estar fazendo essas ações egoístas até então, né, a gente já está nesse estágio de algum questionamento e busca de ampliação dessa compreensão. Então, é claro que ações legítimas... Nossa, tá ruim. Então, é claro que é legítimo, né? Estou tentando buscar sentido também aqui. Se vocês compreenderem de outra forma, vocês me interrompam aqui. Mas o que parece que o texto está apontando aqui é que, assim, é claro que é legítimo, né? Toda a nossa busca material, ela pode ser muito legítima, né? Então, o desejo por ter mais conhecimento, né, porque eu estou buscando uma qualificação profissional, eu quero comprar uma casa, tudo isso é legítimo, né? Você faz todas as ações como uma oferenda ou ação ao Senhor, né? Então, nesse primeiro estágio, a gente precisa chegar a essa compreensão. Karma Rupa Bhakti é me entender, né, o Jiva como parte integrante dessa totalidade. Então, eu compreendo que há uma inteligência suprema que me supre para que a minha existência individual seja possível, e eu ajo em oferta também. Eu posso agir também em prol dos meus objetivos, mas eu faço isso dentro dessa mesma lógica de oferta, e aí sabendo também, portanto, que eu não devo me apegar aos resultados. Eu faço essa minha ação orientada, mas eu entendo que na lógica dessa totalidade, os resultados eles estão na dependência de uma infinidade de fatores que vão determinar os resultados. Qualquer ação que você faça, você espera algum resultado, mas não considere o resultado como sua realização, como eu o fiz. Então, voltar um passinho atrás. Então, como eu estava falando, né, a questão do resultado. Então, o resultado, olhando para essa totalidade, eu posso entender que o resultado que eu espero, e eu não devo ficar fixado nisso, porque senão eu posso ter algumas possibilidades de frustração. Na maioria dos casos. Em alguns casos, eu posso ter, inclusive, uma surpresa positiva, né? Existe também a possibilidade de eu alcançar aquilo que eu quero e algo mais, né? Uma surpresa muito boa aí na minha jornada, eu obter mais do que aquilo que eu esperava, né? Tudo isso é um punya, que é um derivado, né, de um mérito da tua ação.
Mas quem já está gato escaldado sabe que na vida, né, muitas vezes a gente está agindo, a gente vai obter aquilo que a gente almeja, mas é muito mais provável que em alguns casos a gente vai obter menos do que aquilo que a gente almeja, ou vai obter um resultado completamente oposto ao que a gente esperava, né? Então, qualquer ação que você faça, você espera o resultado, mas não considere o resultado como sua realização. Então, nessa noção de sucesso, eu alcancei aquilo que eu quis, eu alcancei, eu fui lá, eu fiz. É essa noção que traz uma certa decadência, né, para a nossa compreensão existencial. A gente se afasta, né, com essa noção do fazedor, eu que fui, fiz, e olha só o meu sucesso, eu, né? Então, Ishvara, esquece, fica totalmente de lado, né? Dê crédito a Ishvara, dê crédito ao Senhor. Não chame isso de karma pala, mas de Ishvara prasada. Não chame isso apenas de, são os resultados do meu sucesso, é o meu mérito, eu mereci porque eu fui lá e fiz. Não, isso é Ishvara prasada. Ok? E aí, pessoal, antes da gente partir para o próximo parágrafo, algo? Então, eu levo uma vida de oração e invoco a Deus a primeira coisa ao acordar, mesmo tomando banho e comendo, trabalhando, na hora de se deitar. Eu mantenho, na primeira coisa ao acordar, eu faço essa reverência, né? E aí, quanto mais possível eu tenho que ir me qualificando para sustentar esse reconhecimento, que traz, sobretudo, o que também? Uma remoção daquele cara que está lá querendo se colocar sempre como o cara, né? O arrancara, o egão, né? Que está lá sempre reivindicando, né? Propriedade sobre tudo. Então, eu mantendo essa devoção, eu também deixo ele bem apaziguadinho ali na dele, né? Ponho esse ego cada vez mais para ficar ali fazendo o passa na dele, meditando quietinho. Então, nessa fase, eu tenho muitas necessidades materialistas. Tenho filho para ser admitido no EIT, não sei se é isso, deve ser algum instituto de tecnologia, sei lá, né? Deve ser alguma das faculdades, tipo USP aqui no Brasil. A filha para casar, a mãe doente e etc. E eu invoco a Deus para que Ele me alivie dos meus problemas. A maioria de nós reza e se lembra de Deus ou para aliviar a dor ou para buscar a prosperidade. Melhor carro, melhor emprego, melhor salário, etc. A principal atitude de um buscador nesta fase é Ishwarpana, dedicando todas as ações ao Senhor e prasada Buddhi. Aceito qualquer situação que esteja acontecendo em minha vida como um presente do Senhor, particularmente incluindo, né, as negativas, né? Todas as situações. Então, essa devoção qualificada, o Prasada Buddhi, ele precisa estar presente em todas as situações, né? Então, eu preciso olhar com aceitação e com uma graciosa aceitação, uma grata aceitação para todas as situações, inclusive as negativas, né? Ishwararpana é essa atitude em que eu sempre me coloco em serviço, em oferta. Então, eu estou dedicando todas as ações. Então, esses dois aspectos são muito importantes para a gente sustentar todo o Bhakti, toda a nossa devoção. Ishwararpana e Prasada Buddhi, né? Mas fundamentalmente importante no
para a sustentação de Karma Yoga, ou como a gente está falando aqui, nesse aspecto devocional, como Karma Rupa Bhakti. Então, se a gente quiser resumir como praticar, como ser um Karma Yogi, perdão, Ishwara Arpana Buddhi, Prasada Buddhi. Eu tenho que ter essa atitude de oferta e eu tenho que ter uma graciosa aceitação por todas as circunstâncias. Aceito qualquer situação que esteja acontecendo em minha vida como um presente do Senhor, particularmente as negativas. Já tinha lido isso. A lógica é simples. Deus nunca pode ser parcial. E sempre que sofro na vida é por causa do meu prarabdha karma. Né? Aqui isso está sendo dito também por quê, né? De repente, naquela noção mais do Sakama Karmi, de devoção, assim, que ele, né, só vai lembrar de Deus no momento que ele está pedindo ali pelo alcançar dos seus objetos de desejo e tal, ele se sente como, né, injustiçado, assim, daí ele fala, por que Deus? Por que isso está acontecendo comigo e tal? Então, a compreensão da lógica de Karma Yoga, ela já traz para a gente essa compreensão de que Ishwara, ele não é detentor de nenhum karma. Ishwara é livre de todo karma e é, portanto, imparcial, né? Então, você tem um prarabdha karma que é perfeitamente desenhado por você e para você, né? Perfeitamente de acordo com aquela conta kármica lá que você tem, o seu Sanchita Karma, né? Ok? E aí a gente vai para o Nishkama Karma Rupa Bhakti. Antes da gente passar para Nishkama Karma Rupa Bhakti, algo? Perguntas? Então, Nishkama Rupa. Nishkama Karma Rupa. Aqui nessa fase, o buscador compreendeu as limitações da riqueza, das alegrias, dos órgãos, dos sentidos, depois de sofrer muitos golpes da vida. Ele tem desapego suficiente aos objetivos do mundo, ele está mais interessado no crescimento interior e pratica aquelas ações que contribuem para o seu crescimento espiritual. Há muitas sadhanas em nossa religião que se destinam a cunhar dinheiro, mas há muitas sadhanas em nossa religião que não se destinam a cunhar dinheiro, mas a purificar a mente, né? Então, existem muitas práticas que não fazem parte desse universo de alcançar desejos como um Sakama Karmi, mas no Nishkama Karma, a gente já está ali, né, num interesse por esse desenvolvimento espiritual. E aí existem as práticas para isso, né? Não são práticas, essa coisa de cunhar dinheiro, como acho que, né, Swamiji está brincando aqui. Então a gente está falando assim, a gente agora não está falando de práticas que são voltadas a os pujas para que o meu filho entre, por exemplo, lá na universidade, que é difícil ter, né, o ingresso nessa universidade. Estou falando das práticas para purificar a mente. Todos esses karmas são chamados de Nishkama Karma. Todas essas ações, essas práticas, esses karmas são Nishkama Karma ou Vihita Karmani. Aqui falamos sobre o Pancha Mahayagna, aqueles 5 yagnas, né? Então, acho que pelo jeito a gente vai passar por isso de novo. Então, vamos ver. Eu não apelo ou imploro ao Senhor para mudar a minha situação mundana. Ao invés disso, eu oro ao Senhor por força mental
para enfrentar a minha situação. Cada vez mais eu tenho a maturidade para perceber que cada experiência na vida tem uma lição para mim. E meu objetivo principal na vida é fortalecer e purificar a mente. A mente precisa ser nutrida e estar apta o suficiente para aprender as verdades espirituais. Uma vez que a mente seja pura, você estará interessado no Vedanta. Então, essa noção de mente pura, né, com essa mente que tem essa atitude de honestidade também, né, na busca por essa verdade. A gente não está falando de uma pureza como uma mente em sua perfeição, não é isso, né? Mas essa pureza, essa busca que é legítima, que é honesta, que é humilde, né? Então você estará interessado no Vedanta. No primeiro nível, as ações egoístas são mais. Então, também aqui de novo parece, né, alguma coisa de melhoria que a gente pode fazer no texto. Então, no primeiro nível, lá, que é a de karma, como é que a gente denominou mesmo? Sakama Karma Rupa Bhakti, né? Então, nesse primeiro nível, as ações são mais egoístas, né? Eu perdi um pouquinho aqui o texto, fui mexer na paginação aqui, saiu de onde eu estava. A mente precisa ser nutrida. Então, no primeiro nível, né, do Sakama Karma, então a gente está ali com essas ações mais egoístas. A gente vai lembrar de Deus para alcançar esses objetivos pessoais, né? Enquanto nesse nível do Nishkama, as ações são altruístas, ok? Então eu estou ali fazendo as minhas ofertas, eu estou pedindo por desenvolvimento, por qualificação espiritual. Eu tenho uma atitude em que eu busco, né, uma virtude para com toda a existência também, né, de todos os seres, com todos os entes, todas as pessoas com quem eu convivo e tal, né? Então isso está nesse nível Nishkama também. São as ações mais altruístas. Então, 3. Eu falei que tem alguma coisa de melhoria no texto, porque essas frases assim, né? No primeiro nível, as ações egoístas são mais, enquanto nesse nível, as ações altruístas são mais. Tá meio. Parece o mestre Yoda falando, né? Precisa melhorar aqui, né? Então, a gente tem mais ações egoístas no primeiro nível e tem mais ações altruístas no segundo nível. E aí, terceiro, Saguna Upasana Bhakti. Então, lembrando, a gente vai passar por 5, né? Porque esse modo de apresentar por Krishna, a gente está no terceiro. Então, meditando em Deus com forma. Então, nesse Saguna Upasana Bhakti, eu vou meditar em Ishvara, em sua forma, em sua manifestação. Depois de passar pelas 2 primeiras etapas, aqui o buscador reduz o nível de atividade sem sofrer nenhuma culpa. Então, a gente já está falando, né, de um nível que é o Upasana, né, de práticas contemplativas. Eu vou desenvolver a minha qualidade mental, vou sutilizar a minha mente, vou desenvolver a minha qualificação mental. O Upasana Bhakti é dividido em 2 partes. Na primeira etapa, escolheremos uma forma particular, né, aquela história do Ishtadevata, que a gente vai escolher uma forma. Isso pode ser, inclusive, fora, né, da religião. Você pode escolher a sua forma particular. Então, se você é um devoto de um santo católico, por exemplo, você pode usar essa imagem. Uma imagem de Jesus, ou pode ser um símbolo, né? Você pode ter no seu altarzinho o símbolo do Onkara,
né? Mas dentro da tradição aqui, a gente vai meditar sobre essas formas tem uma moto acelerando muito aqui. Essas formas que aparecem no panteão hindu, assim, né? Então você escolhe lá a imagem de Rama ou de Krishna, Shiva, Vishnu, Ganesha, Muruga. Então, medite sobre essa sua divindade da sua escolha, faça Manasa Puja e medite sobre as virtudes de Deus. Isso é Ekarupa Ishwara Dhyana, né? Então você está fazendo uma meditação dhyana sobre as formas de Ishwara, né? E aí, número 4. Nirguna Upasana Bhakti. Então, a gente estava no 3, meditando sobre Deus em sua forma, e agora sobre Deus sem forma. Quando há Ekarupa Bhakti, há a possibilidade de se apegar a uma forma. Então, você se torna um devoto de Ganesha. Você se torna apegado àquela imagem de Ganesha, né? Você simboliza Ganesha como um deus, então perde-se um pouco essa objetividade que a gente busca, essa compreensão de Deus como totalidade. Então existe esse risco, né, de se apegar. Não só isso, existe a possibilidade de se apegar ao ódio ou ao desgosto intenso por outras formas, né? Então você se torna aquele devoto fundamentalista, né? Só o Ganesha é a verdade, todo o resto não presta, né? Então deve ter esse risco, né, para muita gente. Muitas brigas religiosas são baseadas nisso. Mesmo dentro do hinduísmo, Shivaite e Vishnavite brigam entre si. As formas de Shiva e Vishnu têm, né, umas batalhas ali, né? Então, dentro, né, dessa mitologia toda. Então, quando você vê Deus de uma forma só, quando você vê Deus em uma única forma, acho que ficaria melhor no texto aqui, haverá limitação temporal e limitação espacial, limitação de tempo e de espaço, né? Krishna prescreve o 4º estágio de Bhakti. Mas só para entender melhor essa história aqui, né, de você ver de uma forma só, tem uma limitação que você criou, né? Então, é só aquela forma que é a verdade. Então, por isso, essa limitação de tempo e espaço. Aí, Krishna prescreve o 4º estágio de Bhakti, de devoção, Anekarupa Ishwara Dhyana, ou Upasana. Então, aprenda a olhar Deus como a criação inteira. O Ishtadevata, escolhido no seu estágio anterior, é agora meditado como Vishwa Ishtadevata. Vishwa Ishtadevata. Ou seja, se você estava meditando no Senhor Rama, agora expanda-o para o Rama, no qual repousa toda a criação. Então é isso, você continua usando dessa imagem, mas essa imagem ela tem que realmente simbolizar para você, aquela imagem se torna um ponto focal que realmente está simbolizando para você esse Supremo, né? Não é o Rama é a única verdade, todo o resto eu odeio e tal. Não, o Rama simboliza o todo, simboliza o Vishwarupa, ou Vishwa Ishwara, né? O Vishwa Ishtadevata. Vishwarupa Ishwara, como ele fala aqui, né? Então, aquela imagem de Rama, que no caso desse exemplo, vai simbolizar essa totalidade, como descrito no 11º capítulo.
É importante que todas as etapas sejam destacadas. Você não pode ir para a faculdade sem antes ter passado pelo ensino fundamental e médio. Isso aqui que a gente está falando é algo que, assim, envolve uma qualificação que é parte da jornada de todos nós, né? Mas, de repente, se alguém aqui fala, poxa, mas eu encontrei tudo que eu queria de busca, assim, no Vedanta, eu nunca fui uma pessoa devotada ou encantada por imagens de divindades, eu sempre pensei nessa manifestação como uma totalidade que deve ter uma inteligência suprema, sempre fui uma pessoa que tenho mais aceitação sobre os altos e baixos da vida. Então, significa que você tem essa qualificação suficiente, porque isso é parte do seu Prarabdha Karma, você já nasceu com essa qualificação maior por conta de um mérito de karma pregresso, assim, né? Mas é algo que é parte da jornada para qualificação da nossa devoção e, finalmente, compreensão em todos nós, né? Então, você não pode ir para a faculdade sem antes passar pelo ensino fundamental e médio. À medida que a nossa dependência do mundo diminui e a fé em Deus aumenta, há um benefício imediato. Nosso baian, o medo, né? Ele diminui. Aprenda a ver a divindade em plantas, animais, seres humanos, incluindo os nossos carrascos. A recompensa é que você começa a reduzir seus apegos e aversões, raga e dvesha, pois tudo emana do mesmo Senhor e nada pode ser ruim ou supérfluo na sua criação. Simplesmente a mente expande e se torna mais tolerante a si mesmo e aos outros. E aí, finalmente, Yana Pradana Bhakti. Antes da gente falar de Yana Pradana Bhakti, alguém gostaria de comentar algo, perguntar? Essa é uma fase de investigação espiritual onde o papel do guru se torna importante. Krishna enfatiza o papel do guru. Aqui o Senhor não é Ekarupa nem Anekarupa, mas ele é Arupa, ele é sem forma. O Senhor que está além de todas as formas. O Senhor não é de uma forma ou em todas as formas. Ele é Nirguna Shwarupa e não há questão de puja ou mesmo um objeto de meditação. Então, não há nenhum ritual que você possa fazer para assimilar essa verdade e também não é uma meditação que vai tornar possível o estabelecimento desse conhecimento. Nirguna Bhakti é um entendimento de que o Senhor não é um objeto. Não se pode objetivar Deus, mas compreender que Ele sempre existe, talvez, mas que sempre existe. Não se pode objetivar Deus, mas que sempre existe. Então, ficou ruim essa frase aqui também, né? Esse trecho do texto tem bastante coisinha para melhorar, né? Então, não se pode objetivar Deus, vírgula, mas que sempre existe. Então, a gente sabe, né, que Brahman é existência sempre presente. Então, acho que entendo que é essa compreensão que a gente está colocando aqui. Tatvamasi, tu, o objetificador, o objetivador, nunca poderá ser objetivado. Então, Tatvamasi, né? Então, esse Mahavakya, né,
está apontando para a gente que a nossa natureza é aquela que nunca pode ser objetivada. É Vedanta Vichara, onde eu afirmo que Nirguna Ishvara é não diferente de mim. Então, essa investigação vedantina me faz chegar a essa compreensão que eu sou essencialmente esse Nirguna, e, portanto, eu sou dessa mesma essência de Ishvara. O Jiva não é Ishvara, mas o Jiva tem essa identidade comum com Ishvara, né? Essa mesma existência que é emprestada à manifestação para que ela exista como uma aparência. Para que Jnana Yoga brote na mente, é preciso estar engajado no Shravana, o estudo consistente e sistemático das escrituras sob a orientação de um acharya, um professor competente. Manana, reflexão mental, e Nididhyasana, a assimilação do ensinamento. E igual a mc ao quadrado é apenas uma equação, mas para entender cada palavra, energia, massa, vai levar anos e décadas, né? Então aqui está sendo colocado assim, tá? Todo mundo já viu essa equaçãozinha, né? Sabe lá que tem uma relação com Einstein, né? Muita gente simplesmente nem compreende o que é esse EMC ao quadrado. Por mais que você tenha uma compreensão desses termos, então o E é energia, então significa que M é a massa, e você entende que a constante da velocidade da luz, se eu multiplico com a massa e ponho a constante da velocidade ao quadrado, isso significa que é assim que eu vou atribuir o equivalente de energia que a matéria pode, enfim. Para você ter uma compreensão do tudo que isso representa, você precisa de anos ou décadas de estudo, né? Então, da mesma forma, para entender Tattvamasi levará tempo. Da mesma forma que a gente pode ter essa compreensão racional, às vezes para alguém, para muitas pessoas, basta, né, você dizer, é isso, tudo se resume no Tattvamasi, tem esse apontar, você é aquilo, né, então tem, que é o aquilo? Aquilo é Brahman, aquilo é o que eu realmente sou, essa natureza como consciência, que é a existência, que é o livre de limitação. Eu posso estar compreendendo aquilo num nível racional, mas a assimilação desse conhecimento leva muito tempo. Então, mesmo que sejam apenas 3 palavras, esse conhecimento não é alcançado tocando ou caindo aos pés de alguém. Então, não é uma questão, né, de só pela sua devoção, né, por alguém ou algo que você simboliza como, que você coloca como símbolo da verdade, e por você tocar aquilo, por você reverenciar aquilo, não é por aí que você alcança essa compreensão. Mesmo no meio da guerra, Krishna ensina a Arjuna, pois não há atalho para o aprendizado sistemático. O Arjuna, né, em alguns momentos, ele apresenta essa vontade, né, de que aquilo não estivesse acontecendo. É curioso ver como o Gita, ele traz para a gente uma ideia que parece que o tempo parou ali, para que ocorra todo aquele ensinamento, né? A vida não é assim, né? Mas a gente olha para o Gita para entender finalmente que é no campo de batalha que a gente tem que estar nessa busca repetida, sistemática, consistente de compreensão, né? Não acontece exatamente como o Gita parece que se fez ser, né? Que
tá ali no meio de uma guerra, e aí o Krishna, ele fica ali dando aquele todo ensinamento para Arjuna, o Arjuna teimando com as coisas dele, ele tá ali 700 versos, e enquanto tem uma guerra prestes a acontecer. A gente gostaria muito que a vida pudesse parar para que eu possa buscar mais maturidade, para que eu possa ter, né, mais compreensão das coisas, para depois voltar para o campo de batalha e lidar com aquilo, né? Mas não é assim. Então, como está sendo dito aqui, mesmo no meio da guerra, né, o Krishna ensina a Arjuna. Não há atalho para o aprendizado sistemático, né? O Arjuna, inclusive, manifestou essa vontade de, não, eu vou deixar tudo, vou voltar para a floresta, né? Vou ser um sannyasi, né? Então, aí ele fica, e Krishna ao mesmo tempo falando que aquilo, né, no próprio capítulo 11 que a gente estava vendo, aquilo era o que tinha que ser feito, né? Na própria visão do Vishvarupa lá, ele viu o Drona e o Bhishma sendo devorado na boca do Kalatátiva, né? Mas ele fica com essa coisa ainda, mas o que é melhor? É a ação ou é né, a negação dessa ação? Eu vou ser um sannyasi e tal, né? E para a imensa maioria de nós, a gente não tem como fugir das situações que a gente tem que enfrentar, né? E a gente vai buscando compreensão e maturidade no curso da ação. Quando se aprende, haverá dúvidas. Qualquer conhecimento duvidoso é apenas ignorância. Se houver 1% de dúvida sobre se o fio é elétrico ou não, você não tocará nesse fio. Por centenas de jamas, né, muitos nascimentos, nós temos dito, Deus é grande e eu sou pequeno. Essa primeira parte está ok, mas essa autocondenação está errada. O samsara é definido como senso de limitação. O Vedanta tem que remover esse equívoco. Você não é um pecador comum, mas você é eterno, feliz e etc. Basta de sua autodepreciação. Assuma, aproprie-se da sua realidade, como Vivekananda costumava dizer. Rugir como um leão e não sangrar como uma cabra. Apropriar-se dessa divindade é Nididhyasana. Então veja só, o que a gente está dizendo aqui é basicamente, você precisa, uma vez que você chegou a esse estudo, então, com Shravana, Manana, Nididhyasana, você está tendo uma contemplação sobre essa minha natureza, essa nossa natureza comum, que é livre, que é inabalável, que é o imutável, que é sem nenhum tipo de limitação. Você tem que se agarrar nisso. Você tem que tornar a sua vida coerente com esses Mahavakyas que você está ali contemplando. Eu sou livre, né? Eu sou o imutável, eu sou aquilo que é inabalável diante de todas as circunstâncias. Então você se apropria, você se agarra nesse conhecimento e age de acordo também, busca agir de acordo, né? Então, apropriar-se dessa divindade é Nididhyasana. Eu dou esse exemplo de adicionar açúcar ao café. Depois de adicionar açúcar, você tem que mexer. Caso contrário, mesmo enchendo a xícara com açúcar, não vai ajudar, você precisa mexer. De um ponto de vista superficial, então eu quero entender essa analogia aqui, como é que ela entrou aqui. Então, eu dou esse exemplo, apropriar-se dessa divindade é Nididhyasana. Eu dou esse exemplo de adicionar açúcar ao café. É isso, né? O que é? Você tem essa compreensão, está sendo colocado diante da sua
busca por compreender isso, né? Esse conhecimento está sendo colocado diante de você, que você é dessa natureza comum, que é uma existência não dual, que em si é livre de limitação, que é o imutável, que é o inabalável, que é atemporal, sempre existente, sempre presente. E aí você vai, eu estou entendendo esse, né, de colocar o açúcar no café, que você adicionou essa compreensão, agora para você assimilar, você tem que fazer isso ser parte, né, uma diluição. Então tem uma ação coerente também para que isso fique assim, assimilado. Então, se você tem só o conhecimento sendo colocado ali, mas você não está agindo de acordo, é como colocar o açúcar e o café tá ali sem ser mexido, o café ele não está adoçado de fato, né? De um ponto de vista superficial, uma onda é pequena, fugaz e curta, enquanto o oceano é infinitamente grande e quase permanente. Mas a realidade é que a natureza de ambos, a onda e o oceano, é água, e desse ponto de vista, não há diferença entre eles. Onda é apenas um nome e uma forma, nama e rupa, e não tem existência própria separada, pois não é água em outra forma. Com isso, Krishna conclui a primeira etapa de como uma sadhana. A primeira etapa, para você está escrito assim também? Com isso, Krishna inclui a primeira etapa de como uma sadhana? Arjuna fez a pergunta sobre quem é superior, Sakama Bhakta ou Nishkama Bhakta. Krishna, lembrando, né, Sakama Bhakta, né, essa devoção praticada em prol dos meus objetivos pessoais, materiais, né, Nishkama Karma, a devoção que eu pratico em prol do meu desenvolvimento espiritual. Então, Krishna respondeu a pergunta indiretamente. A comparação só é possível entre duas coisas semelhantes. Entre meios e fins não há comparação. Como você pode comparar uma camisa e uma calça? Pois para a comparação só é possível comparar entre camisas ou entre calças, mas não entre duas coisas diferentes. Então são duas coisas completamente diferentes, né? Inclusive a motivação daquele que é o Sakama Bhakta ou o Nishkama Bhakta. E a gente não está aqui dizendo que o Sakama Bhakta ele não tem uma devoção que é legítima. Ela é muito legítima e ela vai servir, inclusive, em algum momento para qualificação dessa devoção para o Nishkama Bhakta. A segunda parte é aquele que passou por todos os 5 estágios de Bhakti com sucesso. Ele é Para Bhakta, ou Yana Bhakta, ou Vedanta Bhakta. Ele tem todos os traços de um Jivan Mukta. Eu não elaborei aqui porque ele vem novamente no capítulo 14, que veremos, e onde ele é chamado de Gunachita. Krishna diz que tal Bhakta é o mais... Krishna diz que tal Bhakta é o mais querido por mim, pois ele não tem motivo, né? Aquela devoção incondicional, como a gente viu, do Yani, né? E todos aqueles que seguem esses 5 passos são queridos por mim, diz Krishna, no final do 12º capítulo. Não só uma pessoa de sucesso é querida, até mesmo o viajante é querido por mim, seja no primeiro nível ou no 4º nível. Deixa eu só entender melhor essa frase. Não só uma pessoa de sucesso é querida por mim, até mesmo o viajante, será que esse viajante é o quê? Um peregrino, é querido por mim? Seja no primeiro nível ou no 4º nível. Não só uma pessoa de sucesso. Enfim, aqui o Krishna, naquela passagem que ele está falando, né, desses que são queridos
queridos por Ele, aqueles que pensam em mim, que estão falando em mim, que têm todas as ações voltadas para mim. Né? Uma passagem do Gita, um dos versos que é bem conhecido. Então, siga Bhakti para atingir Mukti. Então, mantenha essa devoção para alcançar a libertação. E assim, pessoal, a gente encerrou os 2 Shadgans, né? E vamos começar agora no último bloco de 6 capítulos, a partir do próximo encontro, capítulo 13. E aí? Eu lembrei, quando o negócio do café ali com açúcar, eu gosto de café sem açúcar. Eu também, eu não tomo com açúcar, não. Mas o seguinte, eu me lembrei que você contou, eu não lembro se é do Shimayananda, que aquele lá que o devoto fala, eu passei 15 vezes pelos Upanishads, e até agora não consegui me realizar. Tá? Ele falou, mas quantas vezes o Upanishad passou por você? Os Upanishads passou por você. Eu lembrei dessa passagem, que é bem interessante. Agora, esse final aí, Fábio, desse sucesso aí, será que esse sucesso não se refere a esse 5º estágio e os outros 4? Quer dizer, o sucesso é esse que está... Esse êxito como de alcançar alcançar o Yana, né? Isso. O Yane realizado. Não só assim, ele, apesar de ser o mais querido, não só ele é querido, até mesmo o viajante, que é o que estão nos outros 4 estágios, né? O buscador, talvez, né? Ou que está ainda... Acho que pode ser isso, não sei. Quando a gente terminar, eu vou conversar com o Nagar sobre a gente ver se é o caso de melhorar um pouco essa transcrição para deixar o arquivo corrigido no grupo, ou se não, para publicar isso, a gente vê. Né? Mas é isso, também é a gente, né, vai buscando entender aqui, a gente tem o arcabouço aqui para manter a compreensão, às vezes a gente perde um pouquinho o sentido de uma frase ou outra, mas é uma transcrição, né, de aulas, isso é uma transcrição também que foi traduzida para o português, então também é natural que tem essas frases que ficam mal encaixadas às vezes, né. Hoje tinha bastante, né. E aí, pessoal? Que mais? Purnamada, então? Om Purnamada Purnamidam Purnamudashyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Boa noite a todos, bom descanso a todos. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho,
as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.